Replicantes amigos, estamos diante de um assunto dos mais polêmicos. Está pautada hoje na Comissão de Constituição e Justiça a PEC 164. Essa PEC altera o artigo 5º da Constituição Federal para incluir a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção. Essa PEC proíbe que você descarte o óvulo fecundado, porque ela diz que é preciso preservar a vida desde a concepção. De pesquisas com Zé mostrou. O debate é legítimo, mas às vezes se perde na tese. Meu corpo, minhas regras. Sejamos honestos e honestas para discutir a dimensão dessa Possibilidade de Diante de argumentos fortes, o contraponto é pró-vida. Na réplica de Cristo Nieto. Tem pessoas que estão desviando o foco da própria PEC. A deputada, por exemplo, que me antecedeu, ela falou de um projeto de lei, que é o 2893, de minha autoria, de fato, que revoga o artigo 128 do Código Penal. Isso é uma proposta que eu realmente defendo. Até porque eu sou radicalmente contra o aborto, todo mundo sabe disso. Eu não escondo quem eu sou, diferente de muitos aí. Agora, o que faz a PEC é bem diferente. A PEC, na verdade, ela está explicitando algo que já é implícito pela Constituição, e eu deixo claro o motivo. Nós temos, por exemplo, no nosso artigo 5º da Constituição Federal, parágrafo 2º, que diz o seguinte: os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Não podemos olvidar o fato de que o Brasil ele é signatário de tratados internacionais, como, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, que deixa muito claro a questão de defesa da vida desde a sua concepção, como já foi ventilado em relação ao artigo 4º, já foi mencionado o artigo 4º aqui do próprio Pacto de São José da Costa Rica. Da mesma maneira, esse Pacto de São José da Costa Rica, ele tem natureza supralegal. E ali já tem a garantia, tanto da personalidade jurídica, o reconhecimento da personalidade jurídica, bem como o direito à vida desde a concepção. Então, se a Constituição Federal ela não exclui direitos decorrentes de tratados internacionais, embora a Constituição esteja acima, o tratado ele está abaixo porque ele tem natureza supralegal. Então, ao inserir a expressão desde a concepção no artigo 5º, colocando-se ali a inviolabilidade do direito à vida como cláusula pétrea, desde a concepção, a Constituição, primeiro, ela faz o óbvio. Como muito bem disse o deputado Diego Garcia, quando houve a Constituinte, na verdade, não se optou por colocar, por inserir este conceito, este termo, porque na época era impensável que a vida fosse ter outro marco. Aí eu pergunto, quando que a vida começa? Ah, é com 12 semanas? Ah, é com 5 semanas? É com 3 semanas? Em que segundo exatamente? Então, ainda que houvesse uma hipótese de dúvida quanto ao marco inicial da vida, já deveria ser impensável a possibilidade de matar um ser humano. E aqui eu faço questão de mostrar, assim, não são bonecos. Há uma tentativa de dessensibilização da sociedade, né? E eles tentam ridicularizar e menosprezar, por exemplo, as réplicas de bebês. São seres humanos, são bebês. Aqui estamos falando de réplica. Portanto, tamanho real e peso real. Nós temos aqui, por exemplo, 12 semanas. Aqui a réplica de um bebê de 12 semanas. Essa vida é menos importante ou é mais importante do que essa outra aqui, por exemplo, que tem 16 semanas? Ah, não, essa vida aqui é menos importante do que essa, que de repente tem 22 semanas. Ah, não, a vida mais importante é a que tem 24 semanas. Eu pergunto, qual é o valor da vida? Porque se a gente está pensando em questão de marco inicial, que está tentando se inserir na Constituição, aqui não tem fator de opinião. Não é uma questão opinativa, não é uma questão jurídica, não é nem uma questão política, minha gente. Isso aqui é uma questão científica. No caso, aqui é uma obviedade científica, é uma evidência científica. Então, ao colocar desde a concepção como expressão, repito, a gente está colocando algo expresso que já estava implícito, segundo o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, na mesma medida é que a gente está colocando um fato científico. Então, antes, na Constituição, por exemplo, de 88, que ela foi promulgada, não se colocou porque era óbvio, era uma redundância falar disso. Muitos defendem a tese do aborto legal. Eu sou radicalmente contra esse binômio falacioso aborto legal, pelo simples fato de que, em que pese nós tenhamos lá o artigo 128 do Código Penal, que eu, sinceramente, defendo que sequer deveria ser recepcionado pela Constituição, porque colide com o espírito da Constituição, no seu artigo 5º, que fala da inviolabilidade do direito à vida, embora não tenha ali, desde a concepção, a vida é inviolável. A partir de quando?
Então, quer dizer, quando que a gente vai colocar a sacralidade da vida? O valor da vida, a dignidade da vida, a partir de quando que ela realmente tem esse seu valor intrínseco? E aí a ciência vai nos ajudar e vai nos dizer, é desde a concepção. Então cabe ao jurista dizer algo que é o biólogo que define. Ou melhor, que por experimentos e pela ciência já atesta. Então é uma questão lógica. Da mesma forma que se houvesse essa hipótese de dúvida, não deveria ser, em hipótese alguma, deveria ser considerado matar um ser humano inocente. Da mesma forma, a gente já percebe o intento por detrás de todos esses argumentos falaciosos, carregados muitas vezes de sentimentos, mas de zero racionalidade. Por exemplo, a deputada do PSOL, que me antecedeu, ela disse que 27 mil crianças, no caso, pariram e, no caso, elas teriam sido vítimas de estupro. Primeira pergunta que eu faço. Essa deputada disse que 27 mil crianças pariram, portanto, deram à luz. Primeira pergunta. Deveriam, então, essas crianças terem sido mortas antes de serem retiradas do ventre da mulher? Como que aquela criança no ventre da mulher, ela vai ser retirada dali, se não por meio de um parto que vai acontecer, ainda mais em gestações tardias? No caso, por exemplo, quando a gente pensa no bebezinho de 22, 23, 24 semanas, no caso, vai passar por um parto. Pra que matar para tirar? Que intento é esse? Que cultura da morte é essa? Que simplesmente consente e concede a matança de crianças inocentes. São seres humanos, ou só se tornam humanos a partir da invencionice da cabeça de alguns. Não é uma questão ideológica, tampouco uma questão religiosa, minha gente. Aqui estamos falando de fatos, de questões claras. Então, se 27 mil crianças pariram, por que então essas crianças não poderiam ter sido encaminhadas para adoção? Para que matar para tirar? Então, aqui a gente já percebe claramente, sumariamente, que a intenção é realmente que essas crianças sejam mortas. Essa foi a réplica de hoje. E se você chegou até aqui, nós queremos saber qual é a sua opinião. Entre nos comentários e deixe a sua réplica. Nos vemos no próximo vídeo.